Não, Velho, sua mãe é tão chata, mas tão chata que eu vou chamar ela de As Crônicas de Gelo e Fogo. Aê! Galera, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Sif. Estamos aqui hoje com um convidado especial nosso. E hoje nós vamos indicar pra vocês alguns livros que a gente acha muito massa e queremos que vocês também leiam. São as nossas opiniões, é a nossa visão sobre o livro. A gente não quer dizer que é o melhor livro de todos os tempos, nada disso. É um livro que a gente curtiu muito, que foi importante em determinado momento da nossa vida e que a gente gostaria que você desse uma lida, ou que, né, você desse mais valor a esse livro. Nem que seja em PDF. Nem que seja em PDF. Hoje em dia na internet a gente consegue de tudo. Em vez de você pagar às vezes R$25, você gasta apenas 3 cliques. Um dos livros que eu mais gostei de ler e eu gostaria de recomendar pra você, ele é um autor muito conhecido, faz parte de uma franquia, né, muito conhecida e já antiga. E é melhor que George Martin. Né? Porque nem todo mundo morre, né? Então isso é legal. Só que o que acontece nesse livro, sim, porque não é característico dele fazer isso em outros livros. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Tolkien. Nada mais e nada menos que Tolkien. Nada mais e nada menos que ele. O nome deste maravilhoso livro é Os Filhos de Húrin. Os Filhos de Húrin conta uma história que é anterior ao Senhor dos Anéis. Ela se dá mais ou menos durante o período do outro livro, Silmarillion. Ou Silmarillion, ou... Não se esqueça que ele é argentino. Então a gente tem que perdoar esse Silmarillion que ele ou fala. Silmarillion, tanto faz. O foco da história são os dois filhos de Húrin, Túrin e Niemor. Túrin é um elfo e Niemor também, porque afinal de contas, Húrin é um elfo. O livro nos traz uma perspectiva bastante diferente do que a gente está acostumado em O Hobbit ou na trilogia dos Senhor dos Anéis. Uma ambientação bem mais obscura, dark, né? Onde realmente mortes e tragédias são possíveis. Imaginem um Senhor dos Anéis, só que com uma ambientação muito mais tensa, né? Onde a gente percebe que os personagens principais, eles não vão, talvez, né? Não vou ficar também explicando o livro todo. Eu acho que a ideia principal é você não pensar que o final vai ser feliz. O final é fantástico. Os Filhos de Húrin, na minha opinião, é um dos melhores livros de Tolkien já escrito, né? Os Filhos de Húrin, ele na verdade foi escrito por Tolkien, mas ele foi organizado pelo seu filho, Christopher Tolkien, que apesar de não ser o grande nome que é o seu pai, ele domina muito a história da Terra-média e sempre faz um ótimo trabalho, né? A gente sabe que os livros como Contos Inacabados foram organizados por ele, né? Então ele tem um domínio muito grande, sim, do que é a Terra-média, dos personagens e da intenção que seu pai tinha para cada personagem. Eu queria deixar aqui a ideia clara de que Os Filhos de Húrin é uma tragédia. Ele destoa, como eu já disse antes, da temática mais alegre, pode-se dizer assim. Apesar de Os Seus Anéis retratar o bem e o mal, a gente, ao passar dos livros, ou se você assistir os filmes, você tem a impressão que o bem vai vencer no final. Os Filhos de Húrin, você já não tem essa impressão tão clara, né? O final pra mim é surpreendente, é fantástico. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, do gênero fantasia. Você realmente é envolvido pela história. Você se preocupa pelos personagens de uma forma que talvez você não chegue a se preocupar por Frodo no Senhor dos Anéis. Ele realmente caprichou em cada detalhe. Outro detalhe bastante interessante é que os personagens principais são elfos. A história principal gira em torno do desafio de Húrin a Morgoth, que é o primeiro rei obscuro, digamos assim, da Terra-média, né? Esse desafio traz consequências para a família dele, principalmente. O Morgoth, ele envia o dragão Glaurung para atormentar a família do Húrin, né? Ele fica ali jogando ilusões nos seus filhos, no Túrin e na Niemor.
E no final, né, temos aí o combate entre o Túrin e o dragão Clauron e os desfechos impressionantes dessa história que eu recomendo muito. Os Filhos de Húrin, de Tolkien. Bom, galera, o livro que eu quero indicar pra vocês é o livro O Buraco da Agulha. Um livro que se ambienta na Segunda Guerra Mundial. Isso, guerra, o pescoço voando pra tudo quanto é lado e tal. Na verdade, numa guerra iminente, na iminência da Segunda Guerra Mundial, aquela tensão ali entre a Alemanha e a Inglaterra. E nós temos um caso de espionagem, que é o que o livro conta. Conta a história de um espião alemão que vive na Inglaterra e ele é o melhor espião possível, o melhor espião que existe na Alemanha, né? Conta a história do policial Percival Godman, que tá tentando achar esse cara. Todos sabem da existência dele, mas ninguém consegue achar ele na Inglaterra. É um cara de 1000 faces, 1000 disfarces, várias identidades. É um cara bem ardiloso que consegue se disfarçar muito bem, como se ele fosse um inglês vivendo uma vida normal na Inglaterra, tranquilo. Até o sotaque dele em inglês é muito bom. Foi um cara que passou por um treinamento maravilhoso na Alemanha. Ele é o espião perfeito. O pessoal já sabe da existência dele, sabe que ele pode ameaçar a segurança da Inglaterra durante a guerra, porque ele é muito bom, ele pode descobrir informações que serão cruciais para o resultado da guerra. E o livro trata dessa história maravilhosa, porque é uma história de ficção, mas pega fatos reais, realmente ocorridos na guerra, e incorpora na sua história de uma maneira maravilhosa. O escritor, o Ken Follett, ele foi absurdamente feliz nisso aí. É um livro que prende sua atenção. Eu costumo ler fragmentado, né? Eu leio um capítulo por noite, alguma coisa assim, mas quando eu cheguei na metade desse livro, eu tive que continuar e terminar a leitura no mesmo dia, porque você não consegue, você se sente tenso lendo esse livro, principalmente do meio pra lá. É muito massa, muito fantástico. É uma história que foi adaptada para o cinema em 1981, que tem, no elenco, só pra você ter ideia, tem até o Donald Sutherland. Então, eu não assisti o filme, busco assistir, mas com o livro eu já estou muito satisfeito. Para você que gosta de fatos históricos, de um livro que é fictício, mas que te ambienta muito bem em uma história bem conhecida como a Segunda Guerra Mundial, é a minha indicação. É um livro fantástico que vai te prender e vai querer fazer com que você queira que todo mundo leia. Eu estou indicando esse livro para todo mundo que eu encontro, porque ninguém aguenta mais. É um livro muito massa. O cara nem me aguenta, mas eu vou fazer todo mundo ler essa bagaça, beleza? Então minha indicação é essa, O Buraco da Agulha, de Ken Follett. Minha indicação de livro é Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sobre o que fala a Arte da Guerra? Sobre a guerra, né? É um livro de mais ou menos 130 páginas, que é dividido em 13 capítulos e fala sobre vários aspectos da guerra, da localização, de como abater o inimigo. É um livro que não é interessante só pra guerra, no sentido militar da coisa, mas na guerra, a guerra interior. Isso aí é interessante. Pra você saber lidar com as pessoas. Isso é bem complicado. Eu acho que a maior de todas as guerras é o dia a dia, né, cara? É uma batalha. O cotidiano é osso. O interessante da Arte da Guerra não é simplesmente você ler o que está escrito lá e interpretar literalmente. É perceber as entrelinhas. Apesar de ser um livro milenar, ele tem seu valor mesmo através das eras. E não é à toa que ele vem sendo reeditado e publicado, e muito indicado e lido por milhares de pessoas no mundo. Recomendo que todos vocês leiam, porque é um livro muito legal. Não só pela guerra, mas pelas entrelinhas, como eu disse. Para você aprender mais sobre as estratégias da vida. Se você curtiu o nosso vídeo, curtiu as nossas recomendações, dá aquele joinha, compartilha o vídeo, dá aquele comentário bacana, uma sugestão de um tema que você gostaria que a gente conversasse, falasse sobre esse tema. Se inscreva no canal também, porque é muito importante. Se inscreva no canal. Porque é um saco ficar procurando a porcaria do vídeo. Se você se inscreve, chega uma notificação no seu celular. Exatamente. Olha a coisa bonita. Exatamente. Que solução pra vida, né? Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, clica aqui no link, ou neste outro link, e dê aquele joinha também. Compartilha o vídeo, faz aquele comentário bacana, o que você achou, e isso aí. O nosso boteco tá aberto pra você também através dos comentários, hein, gente? Por favor, comentem e se envolva aqui com a gente, tá? Os melhores comentários podem até ser citados aqui, a gente pode até fazer uma menção a você, então capricha no seu comentário aí. Se seu comentário for interessante o suficiente, a gente vai citar você aqui no nosso vídeo, beleza? Então, se você não gostou, você pode comentar aí também. Fala que não gostou. Vocês são uns merdas. Não fala gostei de vocês, fala assim, não fui com tua cara, seu bobo. Não tem problema, a zoeira não tem limite. Galera, tamo ficando por aqui. Esse foi o nosso boteco de hoje. Valeu!